pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre Reflexos do Baile, do Antônio Calado. Eu resolvi reler este livro aqui e fazer vídeo para poder comentar um pouquinho sobre a questão da literatura pós-ditatorial e de como que ao longo dos anos 70 houve uma mudança na perspectiva que passou da utopia para a distopia. Mas antes de eu falar da literatura e da distopia, usando lá o Inácio de Loyola Brandão, resolvi falar um pouquinho aqui da questão dessa visão mais disfórica da realidade. Então, o que eu tenho para falar antes de começar a falar deste livro aqui é que nesse vídeo vai ter spoiler para que eu possa justificar aqui essa minha escolha, ok? Então, estejam avisados. Muito bem, esse daqui é um romance de 77, ou seja, a ditadura já estava consolidada, a censura já tinha sido, digamos, liberada, as pessoas estavam sendo exiladas, torturadas, mortas, sumindo no porão da ditadura, esse tipo de coisa. Então é basicamente sob esse ponto de vista que o Antônio Calado vai escrever aqui, este romance vai construir aqui essa narrativa. E basicamente esse livro ele conta um pouquinho da história dos desdobramentos das várias ações dos grupos de esquerda. Então, depois de todo aquele sentimento utópico de que a guerrilha seria a solução, e depois da constatação de que a guerrilha não solucionaria nada, o que a gente tem é um grande número de pessoas que foram presas por motivos políticos, os chamados prisioneiros políticos. Então esses grupos de esquerda começaram a se organizar, não para fazer mais guerrilhas, mas sim para sequestrar figuras importantes e fazer negociações. Então eles sequestravam um político, eles sequestravam um embaixador, ou seja lá o que fosse, e dizia, olha, a gente só solta ele se vocês soltarem tantos prisioneiros. Esse tipo de relato, além de ser tratado aqui no Reflexos do Baile, também acontece, por exemplo, nas Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e no Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, mas eu vou falar desses dois livros ainda As Meninas eu vou falar nessa próxima semana, e o Que é Isso, Companheiro, eu vou falar na outra. Então o que a gente vai ter aqui é uma narrativa repleta de corrupções, de falsificações, de torturas, de mortes, de prisões, de pessoas desaparecendo e todo esse tipo de coisa que a gente já sabe que acontecia nesse período da ditadura. Só que uma das coisas que o Antônio Calado faz aqui e que eu acredito eu seja um grande salto com relação a essa literatura pós-ditatorial é que aqui ele abandona aqueles maniqueísmos. Então o que a gente tem aqui não são pessoas boazinhas de esquerda e os malvadões os militares malvados. Não. O que a gente tem aqui são vários momentos em que a gente não sabe definir muito bem quem é que está certo e quem é que está errado. Apesar da gente saber que a ditadura foi uma coisa horrível, ok, concordamos com isso. Mas tem vários pontos aqui de algumas discussões que o Antônio Calado levanta aqui que você fica se perguntando, tá, mas essas pessoas também não são lá muito boas, não é verdade? Então isso é uma outra das coisas que eu mais gosto aqui nesse livro, é essa questão. Mas talvez o grande mérito do Antônio Calado ao escrever este livro aqui seja justamente a estrutura, porque aqui ele vai abandonar um pouco aquela ideia de um romance íntegro, como ele tinha feito lá no Quarupi, e ele vai abraçar a fragmentação. Então aqui o que a gente tem é uma série de pedaços da mesma história, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente neste vídeo. Então esse livro aqui ele vai contar um pouquinho da história de um atentado de um grupo de revolucionários de esquerda que tentaram sequestrar um embaixador norte-americano, se não me engano, e eles resolveram tentar sequestrar esse sujeito durante uma festa, durante um baile que estava acontecendo na embaixada. Só que aí o que acontece? E para fazer isso, para poder, enfim, sequestrar esse sujeito, eles resolveram, primeiro, provocar um blackout no baile e depois causar uma enchente para poder criar uma confusão ali entre aquelas pessoas e no meio dessa confusão realizar o sequestro. Porém, o plano não dá muito certo. Por quê? Porque a polícia chega antes do esperado, a polícia acaba chegando
enquanto eles ainda estavam, enfim, tentando encontrar ali o embaixador no meio de toda aquela confusão. E daí os policiais acabam prendendo, acabam torturando e acabam até matando algumas dessas pessoas que estavam ali envolvidas nesse atentado. E entre os envolvidos está talvez aquela que seja a personagem principal, ou aquela que a gente possa identificar como a personagem que tem mais destaque, mais relevo ao longo de todo o livro, que é a Juliana. A Juliana, ela é filha de um embaixador aposentado, e esse embaixador aposentado está no jantar, então aqui a gente também tem essa questão pessoal, a gente tem essa história desse grupo, mas a gente também tem os desdobramentos da ação desse grupo na relação entre essa filha e o pai. Isso é outra coisa que é muito interessante de se observar aqui. Então a Juliana, ela é filha de um embaixador aposentado que está ali naquele jantar. Eles vão acabar se reconhecendo ali no meio daquela confusão toda, mas enfim, o fato é que ela acabou se envolvendo em toda essa questão do atentado, ela acabou arquitetando tudo isso depois que a polícia matou o namorado dela, que era lá o Beto. O Beto, ele era o antigo líder desse grupo todo, e daí quando ele morreu e ela ficou sabendo que foi a polícia quem o matou, ela resolveu que ela deveria então, digamos, continuar ali o legado do seu amado namorado. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, e a história ela vai se desdobrar basicamente nessa tentativa de sequestro malograda arquitetada aqui por esse grupo de esquerda. Então veja que apesar de eu ter dado um spoiler, não foi um spoiler tão grande porque eu não disse detalhes de nada. Então, para que você saiba direitinho como as coisas aconteceram, você vai ter que ler o livro. E essa narrativa, como eu disse para vocês, ela é uma narrativa construída a partir de uma estrutura fragmentada. E lembra lá que essa questão toda da fragmentação na literatura pós-ditatorial tem dois aspectos que devem ser levados em conta. O primeiro deles é a questão da censura e o segundo deles é a questão da situação. Como é que eu vou narrar uma realidade se a realidade está pulverizada diante de mim? Então, para tentar emular essa realidade absurda, eu tenho que desestruturar o meu texto, eu tenho que desestabilizar a relação entre o texto e o leitor. Só que aqui, no caso do Reflexos do Baile, existe um terceiro motivo que deve ser levado em conta, que é o seguinte. Esse livro ele é construído a partir de vários pontos de vista de cada personagem. Então, cada personagem estava em um lugar dessa festa e olhava para a mesma situação. Então, essa pulverização do olhar, essa descentralização do olhar, porque tem isso, a fragmentação acaba descentralizando, não existe um só narrador, mas existem vários narradores dependendo do fragmento que você lê. Então, a tentativa é de entender onde foi que esse grupo errou, olhando para essa mesma situação sob várias perspectivas, tanto desse próprio grupo quanto também dos policiais, porque a gente tem relatos aqui, a gente tem reflexos vindos desse grupo, desse grupo de esquerda, a gente tem reflexos vindos dos próprios policiais, a gente tem reflexos vindos dos embaixadores e da família dos embaixadores que estavam ali. Então não existe um único ponto de vista, não existe uma única perspectiva, e é a partir daí que a gente tenta montar esse quebra-cabeça, e essa é a grande questão do livro aqui, tentar entender onde foi que eu, em que ponto foi dessa história toda que alguma coisa deu realmente errado para que essas pessoas pudessem se dar mal ali no fim do livro. Aí você vai ter que ler o livro novamente para saber, para você tentar entender, para você tentar encontrar aqui esse ponto de virada nessa história. Então, é uma narrativa criada a partir de cartas, a partir de bilhetes, a partir de diários, a partir de documentos oficiais, a partir da fala mesmo de diferentes personagens. Então, cada fragmento com um olhar diferente sobre o mesmo fato, e daí você tem essa visão dos sequestradores, a visão dos policiais, a visão dos diplomatas, a visão dos familiares,
e por aí afora. Então essa estrutura fragmentada, ela vai fazendo com que o leitor vá juntando pistas para poder entender, em um primeiro momento, qual é o plano, porque isso não fica claro de início. Você sabe que eles estão planejando alguma coisa, você sabe que já está tudo pronto para que esse plano se realize, mas você não sabe nada de quem são essas pessoas, você não sabe que plano é esse. Então, você vai tentando ao longo do livro, primeiro, descobrir qual é o plano, segundo, descobrir como que esse plano vai ser executado, terceiro, descobrir quais são as pessoas envolvidas e quarto, descobrir por que esse plano deu errado. Então é muito interessante porque é um romance quase que policial, onde o próprio leitor é o detetive aqui, porque você vai tendo que ir juntando pistas, você vai ter que ir pensando, tá, mas essa pessoa aqui parece que está mentindo, aquela pessoa ali está negando que essa diz, quem é que está contando a verdade, enfim. E daí você tem a figura de um traidor aqui também, que complexifica tudo, porque você sabe que tem um traidor, mas você não sabe quando o traidor está falando. Então essa é outra questão aqui desse livro. Então veja aqui, essa coisa toda da fragmentação, além dela gerar todos esses empecilhos para a leitura, digamos assim, ela também vai gerar um ritmo acelerado para a ação. E você não sabe se você está lendo algo do passado ou se você está lendo algo do futuro. Você não sabe se você está lendo alguma coisa que ainda é um plano que está sendo arquitetado ou se é o plano que já está sendo posto em execução aqui por esses personagens. Portanto, não tire conclusões precipitadas, porque se você fizer isso, se você for assim, vai acontecer isso, você vai acabar tendo grandes decepções aqui neste livro, porque quando você pensa que a coisa está indo por um lado, ela acaba indo para outro completamente diferente. E daí tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que é a seguinte. Em vários momentos aqui deste livro, como esse embaixador que vai ser sequestrado é o embaixador norte-americano. Então, é muito curioso porque ao longo de todo o livro tem uma série de fragmentos que está em inglês e daí depois você tem aqui a tradução. E esse recurso que o Antônio Calado fez aqui de colocar em inglês e depois traduzir é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque não é meramente uma tradução, mas existem vários momentos aqui em que, além da tradução, você também tem comentários desse tradutor. Então, esse tradutor, olha aqui, por exemplo, você tem a tradução e depois ele vai comentar alguma coisa e é muito interessante porque você pode construir uma história a partir apenas dos fragmentos, mas se você prestar atenção nos comentários desse tradutor, as coisas começam a ir para um rumo totalmente diferente daquele que você estava pensando. Então, as notas de rodapé aqui desse tradutor, que na verdade é o próprio autor, de certo modo ajudam a construir uma terceira visão para essa mesma história. E outra coisa, se você souber inglês, leia o original e leia a tradução, porque tem algumas pistas também em algumas coisas, em algumas alterações que esse tradutor faz aqui nessa história. Então veja, nós saímos daquele lugar da utopia para um lugar em que as coisas dão completamente errado. Não existe mais lugar para qualquer utopia que essas pessoas pensassem. Seja ela a utopia da educação, seja ela a utopia da luta armada, ou seja ela a utopia de atentados como esse que a gente vai observando, vai acompanhando aqui nesse livro. O que restava então para essas pessoas era encarar o fato de que o futuro estava envolto em uma aura de medo, em uma aura de incerteza, em uma aura de violência. E é justamente por conta... E lembra lá, tudo isso veio sobretudo depois lá do AI-5. Então veja, o número de pessoas que estavam sendo presas por motivos idiotas aumentou cada vez mais, e isso se reflete em vários dos discursos aqui deste livro. Então, eu acho que o Antônio Calado ele é um dos escritores fundamentais para que a gente entenda esse período, porque ele pega desde lá do início até o final. Então nós passamos por esse início em que as pessoas estavam começando a despertar, aí depois veio a fase das revoltas armadas, esse tipo de coisa, depois veio essa fase de planos mais bem elaborados,
que acabam sempre dando errado também, e vai chegar finalmente na fase em que esses prisioneiros políticos, na fase em que essas pessoas que foram exiladas acabam voltando para o país, e isso vai ficar claro sobretudo aqui no Sempre Viva, que é o, se não me engano, o último romance aqui desse autor e que eu estou lendo e para poder comentar um pouquinho com vocês no próximo vídeo, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.